Fala galera, esse é o Diabetecast, aquele podcast para você que corre da diabetes alta e muito baixa. Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Diabetecast. E, eu confesso que criei um podcast para ajudar os diabéticos e eu sou a pessoa que tô sendo mais ajudado aí por tá conhecendo várias pessoas bacanas e ter, modificado aí vários inputs e várias ideias que eu tinha sobre alguns outros assuntos. Então, muito prazer, eu sou Rafael Ferreira, sou paulista, tenho 34 anos e sou diabético desde os meus 6 anos de idade. Então, já são quase 30 anos aí de diabetes desde 1993, onde não tinha nem Coca Diet. E, enfim, eu decidi criar aí esse projeto, aliado ao Diabeticando, para trazer para a gente um formato diferente, descontraído, e que a gente pudesse conversar, se expor, um lugar seguro aí para a gente poder falar sobre diabetes. E fora o nosso podcast, todo mês eu faço um encontro, então já foram aí mais de 10 encontros, a gente já está chegando nos 20 encontros. E todo mês eu reúno uma galera, tá? É um encontro improvável, a gente já teve encontro de 2 pessoas, de 4 pessoas, de 10 pessoas, de 20 pessoas. Em cada encontro aparece quem tem que aparecer. Ó, já teve diabética do Egito aparecendo no encontro. Então é uma coisa muito legal. Convido a vocês a se inscreverem, entrem lá no diabeticano.com.br, vocês vão ser redirecionados para os meus links, e ali tem o link do encontro do mês que vem, fechou? E galera, hoje eu tô aqui com uma participante, eu vou fazer algumas brincadeiras, tá? É tudo no respeito. Eu tô cansado aqui só de começar o podcast já com ela, meu, porque vocês vão entender qual que é o motivo desse cansaço, meu. Sabe aquela inveja boa que você fala, meu, os seres humanos conseguem fazer coisas inesperadas? É nesse sentimento aqui que a gente começa hoje o podcast. Então, nós já nos seguimos aí reciprocamente há algum tempo no Instagram, e o que me motiva nela, o que me mostra nela que eu falei, eu tenho que trazer essa pessoa para falar um pouquinho disso aqui, é a constância, é a disciplina. Então, eu vejo pessoas falando e fazendo várias coisas diferentes e tudo mais, mas a constância e a disciplina é algo que eu entendo que quando você fica fazendo a mesma coisa durante um bom tempo, o resultado vai vir, né? E é alguém que eu vejo que há mais de um ano vem fazendo a mesma coisa, não que ela só faz uma coisa, pelo amor de Deus, é uma coisa que faz muito bem para diabetes, é uma coisa que poucos diabéticos fazem da forma que ela faz. Aí eu falei, eu não acredito nisso, ela vai ter que falar e provar pra gente que ela realmente faz ali o que tá escrito no Instagram dela. Eu vou deixar ela contar um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vinda, diretamente de Minas Gerais. Eu vou querer pão de queijo até o final do episódio. Larissa Ornelli, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, Rafa. Tudo bem, gente? Prazer imenso estar aqui falando com vocês, na verdade, porque esse aqui é um bate-papo em que a gente troca muita informação, troca muita ideia, e isso é muito legal, é muito bom. Eu sou Larissa, tenho 29 anos de vida, 27 de diabetes. Lembra da época que não existia Coca-Cola? É mais ou menos dessa época aí que eu fiquei diabética, Rafa, em 94, aos 2 anos e meio. E de lá para cá, a gente podia falar que é só ladeira abaixo, mas acho que a ladeira está só subindo cada vez mais. A gente vai aprendendo, né, meu? Não tem jeito. Eu acho que... Eu fiz esse último episódio de podcast, foi sobre os níveis de aceitação, né? Então eu peguei algo que já é fixado na psicologia, que são os níveis de aceitação de qualquer tipo de doença ou fase que a gente passa na vida, trouxe isso para o diabetes e mostrei qual nível que você tá e em qual nível que você pode chegar. E não tem jeito, meu. Não existe isso do cara falar, eu vou fazer uma festa, pá, estoura champanhe, você ficou diabético, aê, me dá aqui um chocolate. Não vai rolar. Não vai rolar, não tem isso, né? Eu tive uma aceitação boa do diabetes, porque eu era muito novo, e a minha mãe era diabética. Então eu já vivia diabetes na minha família. Mas, assim, eu particularmente não conheço ninguém que tenha essa mesma situação que eu.
Eu não tive nenhum amigo na escola que era diabético. Conheci um cara quando eu tava no último ano do colegial, que era de uma sala, outra sala, não era da minha sala, que também era diabético e o nome dele também era Rafael. Mas assim, uma coincidência, nós éramos colegas de se conhecer. Oh, você que é o diabético? Ele falou, você também é, sou. Toma insulina, tomo. Mas ele assim, ele não, pra você ter uma ideia, era um cara que não cuidava bem da diabetes naquela época, e há uns 5 anos atrás eu fiquei sabendo que ele faleceu. Ele tinha minha idade. Então, cara, assim, eu fico feliz, Larissa, você vai mostrar um pouquinho através do que você faz, a gente vai falar daqui a pouco, tem que ficar ouvindo. Se parar de ouvir agora, não vai descobrir o que é. E você vai ver como que a gente pode motivar os diabéticos, né? Colocando, vou dar uma dica, hein? Atividade física aí para correr. Larissa, pra gente começar, como eu sempre começo com todo mundo que participa aqui comigo, e é a parte que eu mais gosto, porque aqui a gente sai da diabetes e aqui a gente vai para um âmbito de conforto, um lugar gostosinho ali dentro do coração. Eu quero saber de você, onde que você nasceu, que cidade aí não sei se você nasceu em Minas, né? Eu falei que você é de Minas, você está em Minas. Não sei se você nasceu aí, mas me conta, que cidade que você nasceu? Eu quero saber uma brincadeira que você mais gostava de brincar quando você era criança. Conta aí pra gente. Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Mineirinha a ferro e fogo de todo jeito. E uma das brincadeiras que eu mais gostava quando eu era criança, além de pega-pega, né? Eu adorava mais pro colegial, eu gostava muito de esportes que envolviam corrida. E eu não era nada boa no handball, na queimada, em acertar a bola no outro, mas se era para correr, eu estava mandando muito bem, né? Mineira mesmo, de Belo Horizonte, e cresci a minha vida toda aqui, né? Eu aprendi a viver com diabetes, né? Na verdade, eu tive uma vivência muito curta como não diabética, né? Tanto que, se você for me perguntar, a última lembrança que eu tenho é de um aniversário meu. Isso é uma vaga lembrança, assim, na memória, que eu lembro que eu queria muito pegar uns docinhos e eu tava no colo da minha mãe. E ela não me deixava, mas eu acho que a gente tem até foto desses momentos. Foi um aniversário meu, eu ia completar 2 anos, né? E eu tava muito chatinha, né? E nisso, mas meus pais não imaginavam, porque até então diabetes era uma coisa assim, jamais falada na época de 94, né? Tipo, você falava em diabetes, você pensava só naquela pessoa que morreu de diabetes, no fulano que teve diabetes e teve que amputar a perna e coisas assim, mas você jamais imaginava que uma criança, né, seria diabética. Verdade, né, Você me deu um insight bem, bem interessante aqui, que olha que louco, você com 2 anos de idade, claro, você não tinha nenhum input neurológico de eu vou fazer porque eu quero. Então, tudo que você faz ali, 2, 3 anos de idade, você faz por conta de instinto. É uma criação, nascimento. E você fez algo que emocionalmente te impactou, que foi não ter recebido o brigadeiro. E essa forte emoção gerou um impacto de memória no seu cérebro que virou uma lembrança de 2 anos de idade. Mas é muito difícil ter uma lembrança de 2 anos de idade, porque não é onde o cérebro está guardando recordações, ele tá montando padrões ali naquela época. E isso vem de encontro com o que eu acabei de falar, que o nível de aceitação de você diabético, que às vezes está ouvindo a gente aqui, está revoltado, é um nível que vai bater muito forte na sua emoção. E se bateu nela para que a Larissa, com 2 anos de idade, foi pegar um brigadeiro, a mãe não deixou, e ela... imagina a gente com 15 anos, com 20 anos, com 50 anos. Aí eu acho que depois dos 10, quanto mais velho, fica pior, porque você sabe que é mais responsável sobre a sua vida, e às vezes você tem um diagnóstico negativo, ou enfim, e se você tiver uma visão negativa daquilo, aquilo vai gerar uma emoção que vai te marcar para sempre. Então, é aceitável você não querer, não gostar da diabetes, se negar e não querer fazer, mas você tem que entender que isso é um processo instintivo do nosso corpo, que vai acontecer, não interessa o que você faça, não interessa. E aí, quando você entende isso, fica mais fácil de aceitar o momento que você tá. Pô, mas peraí, então eu não tenho culpa disso? Não tem culpa disso. Aí você fala, opa, mais fácil, eu não sou culpado. Aí quando você não é culpado,
acho que fica mais fácil da gente conseguir, né, ajustar as coisas. Então, boa, meu, gostei do que você falou aí. Isso prova com total eficácia aí, por uma vivência que, né, às vezes, enfim, a gente tem que entender. Como uma criança a gente nunca vai entender, por isso que gerou essa memória tão forte, mas a gente tem que entender o motivo do sim, que é uma saúde melhor, para que o não fique mais fácil de ser escolhido. Porque senão você vai querer sempre o sim, vou comer o brigadeiro, mas peraí, por que eu não vou comer o brigadeiro? Porque a minha saúde vai estar melhor. Sim ou não? Sim, aí o não fica mais fácil de escolher. Então é uma diquinha aí que a gente leva disso. Larissa, conta pra gente, meu. Essa pergunta é a pergunta mais legal que eu já fiz para qualquer pessoa. E é a pergunta mais legal que eu faço para mim mesmo, porque é uma pergunta que você tem que se responder, meu. Você que tá ouvindo a gente aí, por favor, dá uma pausada agora, depois que eu fizer a pergunta. Responde a pergunta e depois dá play pra gente poder continuar. A pergunta é a seguinte, meu. Quem que é você, mas sem falar o que você faz? Quem que é a Larissa? A Larissa é uma mulher de 29 anos que tá atrás dos corres dela. É uma pessoa extremamente extrovertida, adora fazer uma gracinha, que elas, né, tem signo de Virgem, ascendente em Sagitário, lua em Capricórnio. É uma pessoa que está sempre buscando melhorar. Acho que eu estou em constante aprendizado, estou sempre buscando ser cada vez melhor no que eu me proponho a fazer, e isso seja no âmbito pessoal, profissional, da área do esporte, e é uma pessoa muito determinada, então se virar e falar, olha, você tem que atingir tal coisa, tem que fazer tal objetivo, a Larissa se prepara para conseguir. E é cabeça fechada, teimosa, levemente teimosa. As pessoas ao redor falam que é muito teimosa, mas eu não sei do que elas estão falando. Deve ser por conta do Sol em Virgem, ascendente em Sagitário, zoando. Não, é só isso mesmo. Muito bom, muito bom. Pô, eu também sou um pouco teimoso, meu. Às vezes, enfim, eu acabo me arrependendo disso, mas eu não ligo. Eu não ligo, enfim, é isso. E, pô, meu, bem legal. Então, meu, determinação é algo que vem para determinar a ação, né? É o ponto de escolha onde você define um objetivo e traça o caminho. E o caminho tem que ser muito louco, né? Acho que é isso que importa. Depois que você... O cume da montanha é tudo igual, né? Tipo, a linha de chegada é a mesma, aquela faixa que você rasga é a mesma. Então, não é aquilo que vale a pena. Acho que o que vale a pena é o percurso, o processo, porque o resultado vem, né? E aí você fala, caramba, que muito louco. Tipo, eu fiz um percurso muito louco e ainda tive um resultado muito louco. Agora fez sentido. Se eu olhasse só pro resultado, eu não teria foco nenhum no processo, enfim. Você é uma pessoa que tem foco no processo, a gente já vai falar sobre isso. Larissa, conta pra gente, como você é diabética que nem eu. Pô, eu sou diabético da época de fazer xixi na fita, meu, pra medir lá a diabetes. Ajuda aí, meu. Não sei se você lembra disso aí. Cortava a fita no meio ainda, que era cara, aí a gente usava metade e depois metade. Pô, que era sustentabilidade diabética. E até o laboratório descobriu isso aí e começaram a colocar umas travinhas de ferro entre como que fala? A redinha pra não conseguir cortar. Os caras era ninja, meu. A gente dava um jeito. Conta pra gente aí, o que você já fez de tratamento desde o começo e como que é o seu tratamento hoje? Como que você, assim, cuida da diabetes? A gente sabe que você pratica atividade física, mas na questão da insulinoterapia, alimentação, o que é importante aí? Como que você faz para que o seu tratamento seja adequado para você? Cara, se a gente for falar da época que a gente ficou diabético, né, eu colocar ali 94, que na época o Brasil não tinha toda essa estrutura que hoje tem, né? A gente fala, na época que eu vivia aqui era tudo mato. Mas eu lembro muito que na minha época, né, o aparelho já começava que o glicosímetro parecia um tijolo. Quem fala do Nokia 1100 não sabe o que é no que é o glicosímetro, um negócio pesado pra caramba, né? E tinha a fitinha. E tinha se você não tinha condição de arcar com o glicosímetro, né? Você media a glicemia através da urina. Porque para quem não é diabético e está aí ouvindo a curiosidade, né? Mas o açúcar em excesso também sai na urina. Então é uma forma de medir, né? E eu me lembro muito disso. E na época, muito novinha, meus pais ficaram morando praticamente um mês no hospital,
né? Até eles aprenderem todo o processo, porque eles tinham um medo gigantesco, né? Pelo muito do que se falava do diabetes na época. E é até engraçado, porque eles moraram um mês no Hospital da Baleia. Minha mãe fala que levou todos os meus brinquedos para lá, para eles aprenderem a cuidar de mim, né? E sempre vai esse pessoal religioso visitar as pessoas enfermas, né? Seja para dar bênção, seja para dar um conforto ali para a família. E foi uma freira, né? Nada contra e tal. Mas, enfim, foi uma freira e me viu muito novinha na cama, né? E virou para minha mãe e perguntou assim, ô, tadinha, o que ela tem? E a minha mãe falou assim, ela tem diabetes. Aí a freira virou para ela assim, tadinha, não vai viver muito, né? Aí a minha mãe ficou desesperada, ela saiu o hospital inteiro chorando e tudo mais. E hoje eles se gabam, falam, não, olha aí, falou que não ia viver muito aí com 30 anos nas costas. Então, assim, é um motivo de evolução do tratamento, né, do que era o diabetes antes, como era visto, e do que se tornou hoje. Hoje, a minha insulinoterapia é via caneta, né, eu faço as medições, vez ou outra a gente forja um livrezinho ali para testar o monitoramento mais contínuo. Não falo que, nossa, eu sou 100% feliz com diabetes. Agora, por exemplo, eu lesionei recentemente, eu aprendi que o diabetes é um tripé. É a insulina, a atividade física e a alimentação. Você mantendo esse tripé, você consegue ir além, ir longe, né? E agora eu estou vivendo uma das fases mais desafiadoras no tratamento para mim, que é o fato de não poder fazer atividade física, porque eu lesionei, né, durante uma das provas de corrida, e eu estou precisando cuidar primeiro dessa parte. Então, o diabetes está, assim, uma montanha-russa. Então, eu estou aprendendo a lidar muito com isso, né? Eu já passei por fase, eu falo que nem a fase que eu vivi de cetoacidose, que foi a época que eu chutei o tratamento, que é considerada diobulimia, foi tão difícil quanto esse momento que hoje eu estou vivendo, porque a gente tem a insulina, tem a medição e tudo, mas tem hora que a cabeça fala assim, cara, eu estou fazendo nada e a glicose está subindo, o que eu faço? Né? Então, são dilemas que a gente vai aprendendo a lidar aí. É muito louco, né, meu? De glicemia subindo, você tomou água, você fala, porra, o que foi? Foi água, tá vindo açúcar na minha água, meu, o que tá acontecendo? Meu Deus, às vezes dorme com a glicemia ótima, acorda com a glicemia uma merda, hipoglicemia de madrugada. Diabético é muito louco, galera. Então, foi comprovado, né? A gente toma mais de 50 decisões a mais que uma pessoa normal por dia. Tipo, olha que insanidade, meu irmão. Tipo, de manhã a pessoa acordou, escovou o dente, foi lá, tomou café, olhando o TikTok lá e foi trabalhar, chegou no trabalho. Naquele momento ali, o diabético já tomou 15 decisões. Deixa eu ver quanto é a glicemia. Vou tomar banho antes ou depois da insulina? Mas se eu tomar insulina e tomar banho, será que dá tempo de eu sair, fazer? Não, vou tomar, não deu. Pô, ó, vou abrir um parênteses aqui, ó, contar uma história engraçada. Tava na empresa, num cliente lá que eu atendo, aí era aniversário de um dos caras, e esse cara tava na rua. Aí o coordenador virou pra mim e falou, e aí, velho, que bolo que você não... Como que é? Que bolo que você pode comer? Aí eu falei, ó, eu não posso comer bolo de pedra, eu não gosto, nem bolo de algas marinhas, não me apetece, assim. Falei, eu não gosto de coco ralado também. De resto, meu irmão, pau na máquina. Aí ele, não, mas como que é? Aí vocês fazem aquela aula de diabetes, o cara foi lá buscar o bolo. Aí o cara buscou o bolo e falou, ó, vou lá buscar que o cara tá chegando. Eu falei, não, demorou, velho. Aí ele foi lá buscar o bolo, voltou. Aí a empresa tem 3 andares, eu tava no mezanino assim, aí eu olhei pela porta e vi ele entrando. Aí eu olhei na sacola, ele tava com 3 bolos na sacola, era uma sacolona gigante. Aí falei, eita, vai ter bolo hoje. Era 10 horas da manhã, eu tinha tomado um café da manhã, bem pouquinha coisa. Aí a hora que ele já tava subindo, pô, já saquei a insulina, apliquei no pescoço, não, mentira. Eu apliquei insulina lá na barriga, lá, tipo, apliquei, sei lá, 6 unidades, sabe? Falei, eita, vai ser aquela fatia... Tipo, ó, se alguém falar diabetes aqui, eu vou jogar pra baixo, mano. Fica quieto. Meu, aí o cara me chega com o bolo, entra na cozinha, sai sem o bolo e senta no computador dele. Aí eu tô lá, aí falei, e aí, o bolo? Aí ele falou, não, os caras vão fazer outro trampo, a gente só vai cortar de tarde. Aí eu falei, não, mas como assim vai cortar de tarde? Ele falou, não, eles vão fazer outro trampo. Aí eu já peguei, né, porque eles estão aqui pra não ver, mas eles vão chegar só depois do almoço. Aí falei, meu Deus, o que eu faço agora? A glicemia tava, sei lá, tava 115, 110. Eu tomei 6 de insulina.
Falei, mano, eu vou morrer, velho. Aí saí correndo pra cozinha, eu lembro que eu tomei lá e não tinha Coca-Cola, não tinha nada, já fazia uns 10 minutos que eu tinha tomado. Eu falei, meu, aí foi água com açúcar, eu fiz tipo quase um mingau e tomei aquele negócio, a glicemia ainda caiu quase para uma hipo, eu tive que corrigir de novo e consegui segurar. Então, gente, imagina você, tipo, numa reunião, em algum lugar que vai rolar alguma coisa e ter que tomar esse tipo de decisão. Pô, eu conversei com uma diabética que quando ela ficava estressada, a glicemia dela caía. Então, ela tinha que ter algo de açúcar o tempo todo com ela, o dia inteiro. Então, ela ia fazer reunião, ela levava uma garrafinha de 500, com uns 3, 4 sachês de açúcar e ficava tomando durante a reunião, porque a glicemia dela ia caindo. Imagina, você está dirigindo no trânsito, travou o trânsito, a glicemia cai. Alguém te xinga, a glicemia cai. Tipo, meu, tá louco, é tipo uma criptonita, o pessoal jogando em você o tempo todo, você passa o dia inteiro mal, porque viver é estressante, né? Então, gente, acho que a diabetes, cada pessoa vai ter um jeito, cada pessoa vai ter um estilo, e o que a Larissa falou é mais que importante. Tendo esse tripé de atividade física, alimentação e a insulinoterapia e os remédios, seja o que você tiver que tomar. Eu tenho 34 anos, tomo insulina, colágeno, que eu tô com um probleminha, enfim, tô fazendo uma fisioterapia. Eu tomo Tresete, que é um remédio de rosuvastatina cálcica com mais outra substância, que é pro meu colesterol. E tô tomando vitamina D para fazer complementação, que por conta da pandemia eu tô dentro de casa. Então, qual o problema disso? Nenhum. O problema é eu ficar com essas coisas ruins e ao longo do tempo aí ter um problema. E, pô, meu, que freira do mal, hein? Você achou ela depois, meu? Vamos procurar essa freira. Falar, ô freira, vem cá, que história é essa, mano? Tá matando as pessoas antes do tempo, meu? Pô, me ajuda aí, né, meu? Tem condições, né? Larissa, conta pra gente. Eu vi o negócio no seu Instagram que eu falei, não, é impossível, meu. Rafael, eu acho que eu já devo na minha vida inteira ter andado por volta de uns 80 quilômetros. E aí eu vejo que a Larissa foi lá e correu 15 quilômetros. Aí eu vejo que a Larissa foi lá e correu 21 quilômetros. Pô, 21 quilômetros, meu, eu não sei nem de onde se eu sair da minha casa, 21 quilômetros. Dá até... Meu Deus do céu, eu vou para outra região de São Paulo. Aí eu vejo que ela já correu 42 quilômetros. Falei, não, tá de brincadeira, meu. O que é? Ela morava de um lado da cidade, trabalhava do outro lado, ia correndo. E aí, tá lá, 88 quilômetros. Ela correu 88 quilômetros. E ela tá aqui viva para contar a história. Ela correu isso sendo diabética. Não é que ela teve uma hipo, morreu e agora eu tô contando a história dela. Não, porra, ela fez essa proeza aí, que para muitas pessoas que não são diabéticas, e para quem é diabético, sabe a treta que é correr 5 quilômetros, ela correu, porra, mais de 10, quase 10, 20, 16 vezes, 17 vezes isso, meu. Larissa, que história é essa, meu? Você vive correndo? Conta pra gente aí como que essa paixão desenfreada pela corrida entrou na sua vida. Como que funciona isso com o diabetes? E conta aí, meu, você correu 88 quilômetros? Que história é essa? Você correu o quê? Foi para outro estado? Literalmente, eu fui para um outro estado, saí de Minas e fui para São Paulo correndo. É o resumo mais breve que eu posso falar desses 88 quilômetros aí. Mas a corrida ela entrou na minha vida em 2015, foi logo quando eu estava saindo do quadro de cetoacidose. Eu passei quase que 7 anos. O que acontece? Isso eu não indico para ninguém. Peço, por favor, se você tem algum problema com o seu corpo, com o seu diabetes, procura orientação profissional. Não faça a coisa da sua cabeça como eu fiz. E não é que eu fiz porque eu estive sozinha. Pelo contrário, eu tenho todo o apoio da minha família, o que eu precisar, a minha família me traz na mão. Assim, eu não posso reclamar disso. Mas a gente vai vivendo a fase da adolescência, é aquela fase que você entra em conflito principalmente com a aparência física. E, infelizmente, eu não me aceitava bem, né? Então, eu descobri, né? Eu sempre fui muito estudiosa e... não sei se pode falar palavrão aqui, Rafa, qualquer coisa você corta aí. Mas a cagada... Liberado. Que se eu ficasse sem aplicar insulina, eu emagreceria. Ah, mas você fica assim, nossa, mas você vai emagrecer e tal. Não, gente, não é. O buraco é muito mais embaixo. Porque a insulina é um hormônio vital.
todo mundo precisa dele. Você só está aí ouvindo esse podcast agora porque o seu corpo está produzindo insulina. A pipoca que você comeu ontem, o brigadeiro que você comeu ontem, a insulina foi lá, fez efeito, colocou o açúcar para dentro da célula para o seu corpo queimar ele hoje ou no próximo horário. Então, assim, é super vital. E quando um corpo ele está sem o hormônio, ele padece. Obviamente, não é um emagrecimento saudável. Então, eu comecei, entre aspas, a emagrecer. Só que o que é o emagrecimento? É o emagrecimento de glicemia alta, de cetoacidose. O corpo começa a ver que a glicemia não baixa, começa a produzir cetona, porque o sangue também começa a ficar, acho que é muito ácido, eu não lembro direitinho essa parte de química aí, mas, por fim, eu comecei a emagrecer de doente. Então, você vê os sintomas de glicemia descompensada muito evidentes. A olheira muito funda, a pele amarelada, cinzenta, né? O corpo muito quente, porque tem hora que é uma febre interna. E eu passei 7 anos da minha vida assim. Então, você imagina, cara, que loucura. Como que eu cheguei nesse nível? E eu só cheguei nesse nível porque eu não me sentia bem com o meu corpo. Quando foi no final de 2014, um relacionamento acabou. E, ao mesmo tempo, essa pessoa com quem eu tive essa relação, ele tinha uma amiga que eu olhava e falava assim, cara, que mulher maravilhosa, porque ela estava bem, saudável, sempre se cuidava e tudo. E a gente estava passando um Réveillon no sítio, né? E aí tinha umas escadas para subir, e quando você está descompensado, você não consegue nem levantar da cama para ir ao banheiro, uma coisa simples. Porque você está muito descompensado, o seu corpo quer ficar o tempo todo deitado para não gastar o excesso de açúcar, o excesso de energia que te falta na célula. E, por fim, eu falei, cara, eu quero ficar tão bem quanto essa menina, né? Hoje a gente já é próximo e tudo mais. Por fim, comecei a cuidar, né? Aí vem aquela bomba do inchaço, porque você volta com tratamento de insulina. Ficava muito inchada, não conseguia aceitar ainda, mas tentava. E aí eu descobri, na atividade física, uma solução para esse inchaço, que é da cetoacidose, né? Que é a volta do tratamento. E aí descobri a corrida, né? Isso em 2015. Corria 6 quilômetros na esteira, ficava 50 minutos lá pelejando, até emagrecer, né? Voltar para o meu corpo normal, fazer ele voltar a ficar sensível com relação à insulina e tudo isso. Daí, me apaixonei pela corrida. Na época, um profissional me acompanhava, me orientava e tudo. Quando foi em 2018, eu coloquei como meta, para comemorar meu aniversário, fazer a volta da Pampulha sozinha, né? Então, dia 7 de setembro, estava eu correndo lá os 18 quilômetros da Pampulha sozinha. Foi a corrida mais marromenos que eu já fiz na vida, porque eu não estava dando conta, estava recém-recuperada, mas eu corri. Depois chegou no final do ano, no meio do ano, eu conheci uma pessoa, um rapaz, a gente se aproximou e ele me chamou para fazer a minha primeira corrida oficial, minha primeira prova. Eu fui fazer os 21 quilômetros da corrida da infantaria. Ainda não estava com controle 100%, porque eu tinha um puta preconceito com relação ao Malog. Na minha cabeça era uma log que me deixava inchada. E aí eu tomava, 40 unidades de Lantus e não aplicava uma log. E aí o resultado era hipoglicemia, até tomar no cu, né? Ou então hiperglicemia. Então, é sobre isso. O problema é você saber usar a inteligência, né? Por fim, comecei a cuidar do tratamento, melhorar com a doutora Marina Fontes, do Marina Xavier. E ela foi me ajudando a voltar com a contagem de carboidrato e me mostrando, trabalhando principalmente o psicológico, falando, Larissa, não é bem assim. Você só vai ficar inchada se você estiver descompensada. É uma reação do seu corpo. Você precisa entender e aceitar o processo. Outra coisa muito difícil. Por fim, quando foi... Ele me presenteou, né? Eu comecei a correr com maior frequência. Em 2019, ele me presenteou com a corrida... chama Meia Maratona das Gerais, ou Maratona das Gerais, aqui em Minas Gerais, que é uma puta corrida maravilhosa. Você larga lá da cidade administrativa, que é ali em Lagoa Santa, uma das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, e você vem correndo até a Praça da Estação. Praça da Estação é o ponto central ali, daqui de Belo Horizonte. E eu tinha que acabar isso em no máximo 2 horas e meia.
E aí eu chegava para todo mundo e ficava assim, não, o povo olhava para mim assim, não, você é louca, você não vai conseguir terminar, você vai ser desclassificada. E o problema, e o meu problema é, não fala que duvida, não fala que duvida, que aí eu vou. E aí eu comecei a treinar e tudo mais. Por fim, foi uma prova difícil, porque eu estava passando muito mal de constipação. A gente acordou 3 horas da madrugada e... Quantos quilômetros, 3 Larissa? horas... Pode falar. São quantos quilômetros? Essas foram só 21 quilômetros. Nossa, mas em 2 horas? Em 2 horas. Aí eu consegui fechar a prova em 2 horas. Assim, foi meu RP, foi meu recorde pessoal, foi meu primeiro recorde pessoal. A hora que eu vi que eu dava conta, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí a gente começou a... Eu comecei a treinar, veio a pandemia, eu precisei começar a treinar mais recentemente, porque na pandemia eu ficava muito parada. Voltei com CrossFit e tudo, e virei para o meu treinador e falei, Flávio, eu quero correr 42. E aí, na hora, eu falei assim, cara, que puta decisão que eu tô tomando, né? Mas vamos embora. E ele super gentil, solícito, ele virou para mim e falou assim, Larissa, tem a maratona disso, a maratona daquilo, a maratona disso. Eu falei assim, Flávio, eu ainda não tenho condições de falar que eu vou fazer uma prova oficial. Eu quero correr 42 quilômetros por minha conta para ver se eu dou conta. Ele, beleza, e quando é que você vai correr? O 7 de setembro. Ele, por que 7 de setembro? Porque é meu aniversário. Lá vamos nós de novo, correr mais 42 no meu aniversário. Fiz a volta da Pampulha 2 vezes, a Pampulha são 18 quilômetros, corri 36 mais 8 na Pampulha. E falei, agora eu tô pronta. Dei conta, falei, vamos embora. E por que a corrida me estimula? Porque eu aprendi a controlar, a ser mais regrada no diabetes com a corrida. Então, eu vou correr amanhã 3 quilômetros, eu preciso baixar o pace, é um teste, eu preciso acompanhar a minha glicemia durante o dia para que eu não tenha uma hipoglicemia durante o meu treino, porque senão avacalha o meu treino. Por fim, chegando à ultramaratona que eu corri agora em janeiro desse ano, eu tenho muito contato com outros diabéticos, e um deles é o Hugo, DM1 Atleta, que eu sou, assim, fãzaça do cara, e ele corre tudo, o cara é muito foda. E ele virou para mim e falou assim, Larissa, eu tô precisando de apoio para ir para a ultramaratona comigo, isso no finalzinho de dezembro, da BR-135. Vai ser eu e Belon no time, já tem o Juraci, falta uma pessoa, eu tô escolhendo você. Eu falei, uai, calma. Né? Fiquei tipo, falei, quantos quilômetros? Ele, 217. Eu, oi? Ele, não, mas você não vai correr 217, não, você pode ficar tranquila e tal. Aí eu falei, por que você tá me chamando? Qual que é o seu objetivo? Assim, velho, quem corre 42 corre mais. Aí eu dei aquela travada e falei, não, calma, eu preciso pensar. Fui para casa, pensei, conversei com o meu treinador, falei, Flávio, mas tem a São Silvestre. Ele virou para mim e falou assim, Larissa, a São Silvestre é uma prova que é muito mais festa, ninguém vai para levar a São Silvestre a sério. Aí, né, aquela coisa, corredor Nutella, falou assim, pô, mas eu tava muito empolgada. Por fim, fiz a São Silvestre e falei, eu vou embora, eu vou com vocês para São Paulo correr a ultramaratona. Fui, o volume de treino triplicou, foi um momento que eu fiquei super magro, o pessoal olhava para mim, você tá bem mesmo? Eu falei, gente, eu tô ótima, não é bulimia, não é diabulimia, não é anorexia, é o volume de treino que intensificou e a alimentação tá tentando regar, né? E é um outro detalhe também que a gente precisa aprender nessa fase. Por fim, chegou no dia da prova, a prova chama Ultra da BR-135. Você sai de Águas Claras, Minas Gerais, e vai até Paraisópolis, São Paulo. Né? Essa prova, originalmente, ela pode terminar também, tem uma categoria que ela termina também em Aparecida. Então, muita gente corre para pagar promessa também. E eu já tinha prometido uns meses para trás correr 21 quilômetros para Nossa Senhora de Aparecida. Eu falei, é agora que eu pago, tá resolvido. Por fim, cheguei em São Paulo sozinha, a galera aqui em casa super protetora, morrendo de medo. Eu falei, não, gente, preocupa não, o máximo que pode dar ruim é eu não correr. Por fim, consegui correr os 88, chegamos em segundo lugar, corri 88 quilômetros com os rapazes,
Terminamos a prova em 29 horas, 2 dias. A gente largou na sexta, 3 horas da manhã. Finalizamos no sábado, às 10 horas da manhã. Ô, louco, vocês entenderam agora, porque lá no começo lá eu falei que eu tava cansado. Pô, peraí, Larissa, como que é essa parada aí? Você correu 80 e poucos quilômetros, é uma corrida tipo uma passagem de bastão. Um tá correndo, aí outro vem do lado, continua correndo e esse cara para pra descansar. E o grupo vai correndo até o final, é assim que funciona? Exatamente, né? Uma pessoa tem os atletas principais e os atletas de apoio. Eu e o Juraci fomos atletas de apoio. Os atletas principais eram o Hugo e o Marcelo Belon. Quem deu a largada foi o Hugo, e o Hugo gente, desculpa a palavra, mas é um puta corredor. E ele deu a largada que a gente passou muito tempo na frente, assim, a prova tinha mais ou menos uns 300 pessoas inscritas, a gente ficou na frente de 300 pessoas inscritas, a gente passou uma galera. Então, essa vantagem, essa largada do Hugo foi muito vantajosa. Por fim, vai passando ao longo do dia, porque você vai correndo. Então, corre um, depois corre outro. E aí, eles dividiram entre 7 quilômetros cada. E aí, eu falei, cara, não tá rolando, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero correr também. E aí, eu e o Jura entramos para jogo. Então, a gente acompanhava o Belon, acompanhava o Hugo. Acompanhava o Belon, acompanhava o Hugo. E o legal dessas provas é o controle total psicológico, né? Assim, cara, não adianta se afogar na ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, é muita resiliência, muita paciência, mas é uma prova que você vira e fala assim, cara, eu consegui, eu cheguei aqui, considerando a quantidade de pessoas que desistem, que, infelizmente, por não ter uma fiscalização tão apurada, muita gente boicota a prova. Então, assim, só por ter vivido essa experiência, e eu falei com o Hugo e falei com o Marcelo, eu pretendo correr outra vez essa prova, mas eu quero ir além dos meus limites, eu quero fazer essa prova em dupla ou solo, e eu quero me preparar, porque o tempo que eu tive de preparação foi muito curto, né, e aí acabou originando as lesões, mas é uma prova que eu falo assim, cara, me espera, daqui uns 3 ou 4 anos eu tô tentando de novo. É muito bom, né? Porque a dor, ela é passageira, ela vem e vai embora. Agora, desistiu é para sempre, né? Então, baseado nessa premissa aí, dá pra gente falar, pô, vai doer, mas daqui um ano parou de doer. Agora, se eu desistir, daqui um ano eu não fiz e não tá doendo. Não que a dor seja necessária, mas a dor é caminho também, né? A gente tem que entender até onde a dor é caminho e até onde a dor tá falando pra gente. Para, meu, segura aí que a coisa tá ficando ruim. E, pessoal, uma coisa que eu tava conversando com a Larissa, ela participou do último encontro, a gente tava batendo um papo lá, é que como hoje os wearables tecnológicos, enfim, seja o Libre, o Miau Miau, que é uma extensão, né, do Libre para o celular, todos os outros dispositivos aí que vem vindo, chego a imaginar e me arriscar até em falar em dependendo a bomba de insulina, dependendo da bomba, ela pode ajudar muito, né, Larissa? O desempenho e o controle do manejo do diabetes num esportista, claro que num esportista qualquer, que tá fazendo qualquer tipo de exercício, mas é alguém que tá fazendo com o esporte a outro nível, que nem você, no nível profissa, é pular do nível 2 para o nível 200, né? Quando você tem manejo e informação suficiente para você poder fazer as coisas de forma melhor, né? O que acontece? No caso do atleta com diabetes, o controle tem que ser mais apurado, né? Tem que ser mais cuidadoso, mais detalhado, pelo simples motivo de, não dá para eu chegar e falar, eu acordei com a glicose 48, vou sair por aí correndo. Eu não vou ter condição disso. Então, no caso da gente que não só o atleta com diabetes, mas todo atleta passa por um período de preparo, né, para fazer determinada prova. No caso, o atleta normal, que não tem diabetes, ele vai preparando alimentação, água e tudo mais. E o atleta com diabetes é a água, a alimentação e o controle. Então, por exemplo, quem conta com a bomba tem um controle mais assertivo e mais prático, porque no meu caso, que é a insulinoterapia, né, com a base de caneta, se eu acordar hoje e falar, cara, eu vou correr 21 quilômetros, o meu cuidado já começa desde o dia anterior, de qualquer pessoa com diabetes que vai correr,
né? E ainda tem um detalhe, no dia seguinte eu tenho que pensar na possível hipoglicemia que eu posso ter durante a prova. E aí eu tenho que reduzir, por exemplo, a minha insulina basal, a quantidade de basal que eu vou aplicar para não ter hipoglicemia. Mas eu tenho que lembrar também que eu posso ter hiperglicemia durante a prova. Então aí vai aquela coisa, poxa, eu tenho que ficar acompanhando com medição e tudo mais. No caso da bomba, é mais simples até, porque você vai lançando microdoses, né? E em algumas situações até você acaba não usando essas microdoses. Então, é bem legal por isso. É um controle mais assertivo com o da bomba, né? Inclusive, é um dos meus objetivos aí, futuramente, trocar o meu tratamento, porque eu acho que é mais preciso, né? Tem atletas, por exemplo, Marcelo Belon, o Emerson Bizan, que é um outro puta atleta, treinador do Hugo também. Ele vai, a terapia dele é com a caneta. Ele acha muito mais prático, mas por quê? Porque ele não gosta de nada aprendendo ele. Então, o que muda muito, influencia muito, é a forma como você se adapta ao tratamento ao longo do seu esporte, né? Eu sou muito medrosa, por exemplo, eu sou desastrada, eu tenho medo, por exemplo, de pegar, fazer qualquer coisa no CrossFit e jogar a bomba para o outro lado e perder o catéter, né? Porque tudo isso pode acontecer, a gente nunca sabe. Mas existem terapias que elas funcionam melhor para o controle no esporte, né? E aí vai de cada atleta com a equipe médica ver o que é o ideal, o que é melhor, o que se adequa. Legal, né, meu? Espero que aí em breve aí a tecnologia, eu tô dizendo a tecnologia envolvendo eletrônica, né? Envolvendo tudo isso, porque tecnologia é qualquer coisa que a gente faz para melhorar a vida. Mas esse tipo de tecnologia venha para cada vez contribuir mais, porque a gente não controla algo que o nosso corpo faz, né? Imagina você, seu corpo agora está controlando a umidade do seu olho, a sua piscada, tá controlando você respirar ou não, tá controlando a saliva na sua boca, tá controlando se o seu fígado vai fazer isso ou aquilo, o seu estômago, o seu rim, tá filtrando ele, jogando a urina pra bexiga. Meu, imagina tanto controle que o seu corpo tá fazendo ao mesmo tempo. E aí, o controle do pâncreas, principalmente da secreção da insulina, é um controle bem preciso. E é até espantoso como que o corpo faz isso em pessoas que não são diabéticas. Então, é algo simples de ser feito, digo, simples não, é algo fácil de ser feito, mas é algo extremamente complexo. É algo fácil, é pegar a insulina, tirar aqui, enfiar na barriga, apertar um botão. Mas quanto que tem que tomar? Mas eu já tomei agora há pouco, que nem eu hoje marquei com a Larissa um horário para gravar e mandei para ela, pode ser daqui a pouquinho? Aí esse daqui a pouquinho eu falei para ela, pode ser mais daqui um pouquinho e mandei uma foto para ela. Minha glicemia tava 57. Aí o que eu fiz? Fui lá e tomei um suquinho, que devia ter mais açúcar do que suco. Minha glicemia agora tá 151 e eu tive que corrigir com insulina. Então, assim, meu, a glicemia é muito louca. É algo que você tem que ter o manejo dela. E imagina para alguém que precisa que a glicemia esteja de forma adequada, certinha, e aí vem a glicemia, é a alimentação, é a atividade física que fez na noite anterior, é se você tá bem ou se você tá mal, é se você... Aí tá saindo para fazer a prova, sua mãe te liga e briga com você porque você não falou com ela ontem. Aí você já fica puto, já de glicemia, já vai lá em cima, você já, caramba, aí você tá lá correndo e pensando na sua mãe. Então, é muito louco, galera, é muito louco. Larissa, parabéns. Acho que você é motivação para a gente, né? É um motivo, transborda inspiração para que a gente possa se movimentar. É uma prova viva de que é possível, né? A gente fez um encontro, teve um rapaz, Daniel, espero que você esteja nos ouvindo, hein? Tô falando bem de você, espero que você tenha mudado. O Daniel tava com um pouco de receio de fazer atividade física, não é Daniel, um personagem fictício, não, é verdade, pô, o Daniel existe. Ele tava com medo de fazer atividade física porque ele poderia ficar com hipoglicemia. E faz sentido esse medo dele, porque dá hipoglicemia fazer atividade física. Mas qual atividade física? Pô, se você for fazer musculação, você não vai ter hipoglicemia. Ah, mas se minha glicemia tiver 100 e eu for fazer musculação, a sua glicemia vai estabilizar um pouquinho para cima. Ah, mas e se eu for correr? Não, se você for correr, o ideal era você suplementar um pouquinho antes, ou logo no início da atividade, enfim. Sempre que você entender, vai ser mais fácil de você atender e você vai começar a observar e se colocar no seu lugar como diabético.
e ter a clareza de que, pô, eu e a Larissa, a gente tem diabetes mais ou menos do mesmo tempo, a gente iniciou o tratamento mais ou menos da mesma forma, mas hoje a gente não se trata de uma forma igual, e para ela, talvez a insulina faça mais efeito do que em mim, ou o carboidrato. Galera, são várias variáveis. Então, o convite aqui é para você se entender e principalmente para você acreditar. Tem alguma coisa, Larissa, que não dá para fazer? Acho que não dá para comer pedra, que é ruim. Não dá para voar, né? Bater nos braços, ainda não, né? A gente não, mas de resto, acho que a gente é mais ou menos, a gente é exatamente aquilo a gente é um resumo de tudo aquilo que o pessoal falou que a gente não ia poder fazer, né? Eu acho que é isso. Total, o diabetes, não existe limite para o diabetes. Eu falo porque eu sou o tipo de pessoa que eu corro, eu faço crossfit, eu já me joguei de pêndulo umas 5 vezes. Então, assim, gente, só vai te impedir se você quiser, sabe? Para tudo tem solução. Hoje tem solução, não é como antigamente, há 27 anos atrás, que você queria comer um biscoito, você não sabia fazer contagem de carboidrato, e aí você tinha que aplicar um Mulin, na época, a antiga regular, né? Ou então não é como antigamente, que você precisava ficar o tempo todo medir, só que as fitas eram caras e vinham de fora do país, porque o SUS não dava. Então, tudo isso, gente, hoje o tratamento avançou anos-luz, é claro, precisa avançar, precisa ser mais acessível, não discordo, pelo contrário. Mas, assim, nada, absolutamente nada que você queira fazer, o diabetes vai te impedir. Ele só vai te impedir se você estiver descompensado. Aí é um problema seu, né? Com o seu consciente. Mas se você estiver com ele bem, se você estiver cuidando e tudo mais, e tiver uma equipe te orientando, não tem, Larissa. Cara, procura aí o Rafael, que ele conhece uma infinitude de gente para te ajudar com isso. Vai atrás, corre atrás, porque você tem potencial de fazer o que você quiser. Não estou falando que se você correr, você não vai ter hipoglicemia. Não estou falando que se você fizer crossfit, musculação, você não vai ter hiper. Não tem isso. Não existe uma condição perfeita como na economia, teoricamente. Isso é utópico, né? Vão ter momentos em que você, principalmente a gente que é mulher, vai ter momento em que você vai estar descompensado com a glicose mais alta, porque você está no período pré-menstrual, e aí sua glicose vai lá em cima por conta do excesso de hormônio, mas vai ter momento também que você vai estar com a glicose mais controladinha, mais baixa e tal. Ou você vai sair para correr hoje, você fez tudo certinho, mas você teve uma hipoglicemia no meio do treino. E aí? Eu não te falo que existe um mundo perfeito. Vai ter dia que você vai acertar, vai ter dia que você vai errar, vai ter dia que você vai ficar puto, sim, eu fico puto, não nego, não tem jeito, mas o diabetes é o resumo da resiliência. É a gente aprender a se conhecer, a se disciplinar e a aplicar, fazer o melhor pelo nosso corpo agora, né? O que você tem em mãos para nada te impedir de fazer o que quiser. Maravilhoso, galera. Às vezes você vai acordar super motivado, vai lá e faz. A hora que você não acordar mais motivado, vai ter que ser na força do ódio, meu. O importante é fazer, gerar constância, disciplina. Larissa, obrigado por essa aula de motivação. Eu vou dar uma corridinha agora. Não, mentira, não vou. Só no videogame, se for. Tá bom. Também não é tanto assim, calma. Aos poucos a gente chega lá. Obrigado de verdade pela sua participação. Pessoal, assim, se alguém quiser ajudar a Larissa, tem uma loja de esportes, eu queria contribuir aí para uma atleta diabética legal. Larissa tá aí, Instagram dela vai estar aqui na descrição aí do episódio. Enfim, você pode ouvir a gente em todos os canais. A gente tá no YouTube, Spotify, no Deezer, Castbox, no Twitch, enfim, vários players aí de podcasts famosos. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Larissa, obrigado mais uma vez. Obrigado você por ter nos ouvido até aqui. Não deixa de ir lá no Instagram lá e comentar na postagem, falar o que você achou. E se isso te motivou a correr mais um pouquinho. E, quem sabe um dia a gente não se reúne aí e faz como muitas já existem, mais uma corrida diabeticando. Fechou, galera? Valeu, até a próxima. Fui. Valeu, Larissa. Valeu. Até mais, gente.